E aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Primeiro, uma ótima segunda-feira para vocês, que tenhamos aí uma semana muito produtiva. E no vídeo de hoje, eu gostaria de falar de um assunto que ganhou muita força no âmbito administrativo na semana passada, e muitos empresários eles acabam estando dentro deste contexto, sendo eles do nicho da construção civil ou não, tá? Eu tenho o costume, né, o hábito de falar sobre construção civil aqui porque é o nicho que eu trabalho, é o nicho que eu quero me tornar um verdadeiro especialista. Mas esse tema ele é aplicado para todos os empresários aí de todos os nichos que a gente tem no nosso contexto empresarial, que é a distribuição de lucros, né? Aquele valor que você exerceu na sua empresa ela fez negócios, ela controlou o custo, ela aumentou receita, ela controlou despesa e ela gerou algum lucro ali para você, você sócio, né? E você tem essa prerrogativa de ou reinvestir esse lucro ou distribuir, né, essa renda para você poder utilizar na sua pessoa física para realizar seus sonhos, para você custear a sua vida, para fazer diversas coisas. A gente tem aí a distribuição de lucros. Mas eu não gostaria de falar só da distribuição de lucros. Eu quero falar sobre um item que ele é um pouco, ele está anexo à distribuição de lucros, mas é um pouquinho diferente, que é que é a antecipação de lucros, que é o lucro que você tira antes de apurar efetivamente um lucro. Então vamos falar sobre esse tema porque eu acho muito interessante, porque tem muito empresário que está nesse contexto, então vamos falar dele. Como eu falei, o lucro é o resultado que você obtém positivo das suas atividades empresariais. Então, você, uma empresa que presta serviço, você é uma empresa que revende mercadorias ou vende imóveis, por exemplo, você aufere alguma receita, tem algum custo com esse empreendimento que você está exercendo, algumas despesas administrativas, com contabilidade, despesas comerciais, de marketing, e esse resultado todo dessas receitas e despesas pode te gerar um lucro. Este lucro, ele sendo apurado corretamente, você tendo uma contabilidade concisa, que esteja de acordo com as normas, você pode distribuir ele de forma isenta, pelo menos até a gravação desse vídeo. Então, geralmente, esse é o motivo que torna o lucro, a distribuição de lucros aqui no Brasil, algo muito atrativo para os empresários e profissionais no geral, porque você não vai precisar tributar este lucro na sua pessoa física, como é o que acontece em alguns outros países e estados de alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, que tem essa política em alguns estados eh, da tributação deste lucro, mesmo que o resultado deste lucro ele já tenha sido tributado na pessoa jurídica. Aqui no Brasil a gente ainda tem essa prerrogativa de isentar esse lucro distribuído, caso você tenha uma contabilidade com escrituração correta da sua empresa. E o interessante é que essa isenção ela é aplicada para todas as sociedades de cunho empresarial e até mesmo as pessoas físicas equiparadas às jurídicas. Então, sociedades anônimas, sociedades empresárias limitadas, por exemplo, o empresário individual e até mesmo o MEI, eles tendo essa contabilidade regular escriturada corretamente, eles vão poder usufruir dessa isenção do lucro, óbvio que cada um bebendo da sua legislação. Mas a grande massa das sociedades e de empresários, né, de pessoas físicas, na verdade, equiparadas às jurídicas aqui no Brasil, podem usufruir dessa isenção. O grande ponto é que algumas sociedades, alguns empresários, antes mesmo deles apurarem esse lucro, como eu falei, com base numa contabilidade regular, com base em escrituração contábil, e no fim das contas é a sua contabilidade interna ou seu contador externo que vai elaborar isso para você, seja mensalmente, seja bimestralmente, seja trimestralmente, esse empresário, esses sócios dessa sociedade, eles decidem fazer essas retiradas, muitas vezes até mensais. Então, eles vão retirando o caixa da empresa, eles utilizam um regime de caixa, né, das apurações para apurar esse lucro, e o que sobra, eles acabam tirando
sem essas demonstrações contábeis, sem essa escrituração contábil. Pode parecer que não, mas esse tipo de retirada sem essa escrituração contábil que eu mencionando aqui diversas vezes porque é importante, pode ter efeitos negativos quando a gente fala de tributação. E do ponto de vista técnico, contábil, do ponto de vista lógico, até não faz muito sentido a gente pensar em distribuições de lucros sem ter um lucro apurado, porque sem essa definição do que é lucro que você está distribuindo, você não vai conseguir mostrar para terceiros, seja para a Receita Federal, seja para um fornecedor, seja para qualquer um que esteja interessado nas informações da sua empresa e você também esteja disposto a informar isso, você não vai conseguir informar para essa pessoa o que que é lucro que você está distribuindo de forma isenta, efetivamente, que pode ser um prolabore que você tem direito como sócio administrador ou como um sócio que trabalha para a sociedade mesmo não sendo administrador, o que que você está recebendo ao título de qualquer outra remuneração que seja tributável, por exemplo. Então, você não ter essa escrituração contábil concisa e fazer essas retiradas antes mesmo de conseguir elaborar mesmo que as demonstrações mais básicas, você entra nessa nuvem cinzenta, onde você não consegue explicar o que é cada coisa, salvo o prolabore que você consegue fazer o seu e-social, consegue entregar para a Receita Federal essas informações de forma mais facilitada. Mas ainda assim, a distribuição de lucros e qualquer outros tipos de renda que sejam tributáveis, você não elaborando a demonstração contábil, fazendo a distribuição de lucros depois, você não consegue mostrar essa distinção. É como se ficasse tudo misturado num bolo só. Se tem uma coisa que a Receita Federal adora, é você fazer confusão no seu negócio. É você não distinguir o que é A do que é B, o que é prolabore, do que é distribuição de lucros ou outro tipo de renda. Por quê? Na confusão, a Receita Federal ela vai presumir, ela vai entender que tudo que você está pagando não seria distribuição de lucros porque você não apresentou a escrituração contábil correta. Ou sendo distribuição de lucros, a distribuição ela vai estar limitada a um valor presumido que a Receita Federal ela estabelece que está previsto na legislação. Mas esse valor presumido, quando a gente compara normalmente, quando a gente pega um resumo geral das empresas e compara esse lucro presumido pela Receita Federal que você pode distribuir e o lucro efetivo da empresa que ela pode distribuir de forma isenta, a diferença é muito grande, tá? Então é como se você ficasse preso naquela presunção de lucro que é bem menor. Então até aquele limite dessa presunção, você não precisa pagar imposto de renda na sua pessoa física. Tudo que você distribuir para além dessa presunção, aí vai incidir imposto de renda. Mas se você tivesse contabilidade, todo esse valor distribuído com base na contabilidade seria isento de imposto de renda. Então o fisco basicamente ele vai seguir dois caminhos. Ou ele vai te limitar a isenção do seu lucro a essa presunção que eu mencionei. Então ele vai pegar tudo que você distribuiu até o limite da presunção, ele vai te isentar e todo o resto ele vai cobrar imposto de renda de você. E se você não declarou dessa forma e for autuado, inclusive a Receita Federal pode cobrar multa, pode cobrar juros de mora, pode aí aplicar até multas de lançamento de ofício que podem começar em 75% até 150%. Ou, né, a confusão estando ainda maior, a Receita Federal pode presumir que nada é lucro e cobrar tudo como se fosse uma renda tributável, eventualmente cobrar até como se fosse uma renda de trabalho e cobrar INSS em cima deste valor. Então você precisa prestar muita atenção nesse fluxo de elaboração de contabilidade, de distribuição de lucros, para que você não caia nessa arapuca da Receita Federal, tá? Porque essa cobrança de imposto de renda com juros, com multa, às vezes até a multa de ofício, vai ficar muito pesado para você, dependendo aí principalmente do seu volume de distribuição de lucros de retirada. E esse entendimento da Receita Federal, quando ela está diante de uma confusão ali patrimonial de retiradas, ele é inclusive confirmado pelo CARF, tá? Que o CARF ele é
o órgão julgador, o último órgão julgador do âmbito administrativo. Então, você, por exemplo, foi autuado pela Receita Federal porque você fazia retirada sem contabilidade e a Receita Federal te autuou, cobrou imposto de renda, ou eventualmente a Receita Federal te cobrou IOF, porque no fim das contas, como não tem lucro, a sua empresa está, na verdade, emprestando dinheiro para você e ela entende que nesse cenário haveria IOF. Então a Receita Federal te autua nesse cenário, nesse sentido, você não concorda, leva o seu caso para julgamento no CARF e a tendência desse julgamento, tá? Inclusive tiveram dois casos na semana passada que foram nesse sentido, é de que o CARF ele vá de acordo com o entendimento da Receita Federal, tá? De que se você não tem uma contabilidade concisa, elaborada com base nas normas contábeis corretamente, e você não consegue distinguir isso na sua contabilidade, do que é distribuição de lucros e do que é prolabore ou outras rendas de trabalho ou de capital, estes valores que você retira sem fazer a distinção, são passíveis sim de cobrança de imposto de renda. Aí a gente tem a tabela progressiva do imposto de renda, que começa em 7,5%, mas pode ir até 27,5%, tornando todo esse benefício da distribuição de lucros isenta inútil para você na sua estruturação. Então a gente consegue perceber que até no âmbito de julgamento administrativo, você não vai ter força para conseguir combater a Receita Federal se você não estiver estruturado, não tiver contabilidade, não tiver controle financeiro. Para você não achar que eu estou inventando coisa da minha cabeça, que eu estou mentindo, eu vou deixar na descrição os dois, os dois julgamentos, os dois acórdãos do CARF que falam sobre essa antecipação de lucros e o fato dos contribuintes eles terem perdido nesse contexto, para você analisar ou para você mandar para o seu contador para vocês terem esse conhecimento e conseguirem se estruturar. Então, Bruno, beleza. Eu entendi que eu preciso ter uma contabilidade, eu entendi que se eu ficar fazendo retiradas sem distinguir o que é lucro, o que é rendimento, o que é prolabore, eu posso ser autuado pela Receita, inclusive eu posso perder no CARF. Então, o que eu preciso fazer para conseguir me estruturar e parar de correr esse risco de autuação com base no meu lucro? Basicamente, você precisa fazer 3 passos, que são os passos essenciais para que você consiga ter um lucro evidenciado e ter um lucro apontado na sua contabilidade. O primeiro passo, que é o passo mais importante, é você ter uma contabilidade efetivamente. Quando eu falo contabilidade, não é você ter uma contabilidade contratada, uma contabilizei, um escritório contábil. É para além de ter uma contabilidade contratada, é você ter ali no seu contrato de prestação de serviços, onde você entra como tomador de serviços, é ter a previsão de ter essa escrituração contábil de forma habitual, ou seja, mensal, bimestral ou trimestral que seja. A ideia é que, pensando em distribuição de lucros, é que a frequência da sua contabilidade ela esteja de acordo com a frequência da sua distribuição de lucros. Então, se eu faço retiradas mensais de distribuição de lucros, eu preciso que a minha contabilidade ela elabore os balancetes, ela elabore as demonstrações contábeis efetivamente, as demonstrações intermediárias, de forma mensal também para acompanhar, para ter esse embasamento de apuração do lucro. Então você elabora as demonstrações contábeis, evidencia o lucro que você apurou, se você apurou algum lucro. Se você não apurou lucro, então você não poderia distribuir lucros. Uma vez que você tem esse lucro apurado, você pode fazer a aprovação, inclusive redigir, assinar uma ata de distribuição de lucros, e assim você já tem pelo menos a evidenciação do lucro. Num segundo momento, assim que você conseguiu evidenciar o lucro, você vai fazer a distinção dos seus rendimentos advindos daquela empresa. Na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, basicamente são dois rendimentos. O prolabore, quando o sócio ele é um sócio administrador ou é um sócio que trabalha na sociedade de alguma forma, exercendo alguma função. Então você tem o prolabore,
e a distribuição de lucros. Então, o que você vai fazer? Na sua contabilidade, você vai distinguir esses dois rendimentos. O Prolabore, ele vai entrar na sua DRE como um custo ou como uma despesa, e a sua distribuição de lucro será uma dedução do seu patrimônio líquido. Então, você vai fazer essa distinção de forma muito clara lá na sua contabilidade. Você empresário, que tem uma contabilidade interna, ou você contador, que é responsável por uma contabilidade. Então, a gente percebe que existe uma rota, existe um passo a passo em que uma coisa não pode acontecer antes da outra. Então, primeiro você apura a contabilidade, você apura o seu lucro. Como eu falei, se não deu lucro, deu prejuízo, é porque você não pode fazer esse tipo de retirada. Uma vez que você apurou o lucro, você vai fazer essa distinção. O que é rendimento do trabalho, por exemplo, do que é esse rendimento do capital, rendimento porque eu sou sócio, que é o lucro que a gente está falando. E num terceiro momento, você faz a efetiva distribuição do lucro. Então, você primeiro paga o seu prolabore, de acordo com as regras do contrato social, ou de acordo com as regras internas da sua sociedade, e num segundo momento você faz um repasse financeiro separado do Prolabore que vai corresponder ao seu lucro. Então a gente vê que são 3 passos. Ainda tem um passo adicional que na verdade é uma recomendação. O que eu recomendo que você faça em relação à sua organização financeira? Veja a data que você planeja receber o Prolabore e os lucros. Uma vez que você conseguiu definir, por exemplo, eu vou receber tudo até o dia 10. As suas contas de cartão de crédito, conta de luz, conta de água, de internet, todas as suas contas que são fixas, até mesmo cartão de crédito, que os gastos são variáveis, mas o pagamento ele é fixo em uma data, você pode colocar essas contas para vencerem em uns 5 a 10 dias depois que você recebeu todos os seus rendimentos da sua sociedade. Dessa forma, você vai evitar essas retiradas diárias ou semanais que você costuma fazer sem ter a contabilidade. Você dá tempo para sua contabilidade, para o seu escritório de contabilidade, ele elaborar as demonstrações contábeis, pelo menos as básicas, como eu falei, e você conseguir evidenciar esse lucro que eu tanto falo. Então é interessante você seguir esse passo, você empresário ou contador. Elabora as demonstrações intermediárias, evidencia esse lucro, porque se não tiver, você não pode fazer essa distribuição. Pode fazer prolabore, por exemplo, mas a distribuição de lucros você não poderia fazer de forma que ela seja 100% isenta, tá? Se você até poderia fazer, mas aí entra naquela questão da presunção que eu falei. A Receita ela vai te limitar nessa isenção. Vai ter uma presunção do valor que você pode distribuir a título de lucro isento e todo o resto que você distribuir vai ser tributado na sua pessoa física. Então você elabora as demonstrações, você faz a distinção das remunerações, como eu falei, prolabore, juros sobre capital próprio, distribuições de lucros e outros rendimentos. E num terceiro momento, você faz a efetiva transferência financeira desses rendimentos, como o prolabore, como o juros sobre capital próprio, e faz a distribuição, o repasse financeiro do lucro de forma segregada desses rendimentos, alinhando isso com aquela sua organização financeira em relação às datas. Só de fazer isso, eu acredito que você vai conseguir ter muito mais organização contábil, financeira, muito menos riscos você correrá em relação à receita e você vai se estruturar de uma forma muito mais sólida. Então é isso. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar mais desse tema sobre distribuição de lucros. Contabilidade, efetivamente, não parte tributária nem pessoal, é um tema que eu gosto muito de falar, então esperem muito mais vídeos sobre contabilidade efetiva aqui para vocês. Deixa um like aqui embaixo, se você achou que esse conteúdo ele fez sentido de alguma forma para você. Deixe um comentário aqui embaixo sobre o que você achou desses 3 passos que eu falei, sobre esses casos no CARF, né, como o CARF tem se comportado nesse sentido de ir no entendimento, de acordo com o entendimento da Receita Federal. Se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos e valeu!